tem tema, né? A Não gente tem ficou tema. de falar De abrir de sobre... uma forma geral, né? Pedimos sugestões das pessoas para que elas pudessem falar aquilo que seria essencial para elas. A gente teve algumas Alguns sugestões, pedidos. né? Alguns pedidos. Quais foram? Então, o pessoal quer saber sobre como se preparar aí pro 2020, Aham. né? Como é que é, Isa? Você tinha também uma outra? Como fazer as resoluções do ano novo acontecerem. Então, a gente podia começar com isso, né? E depois Sim, sim. abrir para perguntas, então, quem está entrando aí. Lembrando que os nossos temas sempre são relacionados à sexualidade, relacionamentos, sintomas, prosperidade também, né? Que tem tudo a ver com sexualidade. De uma perspectiva sistêmica do processo, né? Exatamente. E assim, eu acho que podia se falar nessa questão de fechar ciclo e abrir ciclo, né? A importância disso, não só no caso do final do ano, mas como um processo da nossa vida, né? Que sempre está se fechando algo, se abrindo algo. E sistemicamente, como é isso, Lu? Eu sempre fico me perguntando, assim, até pela minha própria história, no sentido de que muitas vezes eu programei muitas coisas para dia 31 vou mudar a minha vida, chega dia 1º, a gente começa a estabelecer, passa a primeira semana e começa a gerar um movimento de colocar em prática algumas coisas, mas chega lá na frente e a gente para novamente. Eu sempre fiquei me perguntando o que gerava esse movimento da autoprocrastinação, do autossentimento de não dar continuidade àquilo que vai me fazer feliz, que vai me fazer ter prazer, que vai me fazer ter relações diferentes, né? E eu não entendia basicamente o que acontecia quando quando eu não conseguia estabelecer esse movimento de seguir do fluxo da vida, né? Abria um ciclo, fechava o ciclo novamente, abria um ciclo, fechava o ciclo novamente. Até que eu comecei a compreender que algumas dinâmicas que geravam esse processo me colocavam muito da não permissão, da culpa de ter, da culpa de viver uma relação, de ter prazer, de ter prosperidade. De onde vinha esse sentimento de culpa? Eu não compreendia também de onde vinha esse sentimento de culpa, né? Ou seja, se alguém do meu sistema não estabeleceu o processo de ter sucesso, de ter prosperidade, de viver com prazer, como eu poderia ter tudo isso? E eu não entendia nada disso. Eu simplesmente estabelecia um campo de tentava e parava, tentava e parava, tentava e parava. E é impressionante porque a minha vida, o quanto de tentar e parar eu tive que fazer para compreender essas dinâmicas ocultas, essas dinâmicas inconscientes que impediam o fluxo natural, leve, orgânico do processo chamado vida, relacionamento e tudo mais, né? Isso significa, então, basicamente, que quando a gente dá essas quebradas, né, nos nossos processos, quando não consegue fechar os ciclos, né, o ciclo da experiência, quando a gente aborta, né, algum desejo, algum projeto, enfim, tem algo atrás de nós que está oculto e que a gente não compreende. Exatamente, né? exatamente. Aqui na frente acontecem as coisas, mas há motivos, há razões que nos impedem de fechar esses ciclos. Exatamente, é basicamente isso. Exatamente. Por mais que a gente saiba muitas vezes onde a gente quer chegar e até de que forma que a gente quer chegar, muitas vezes a gente não tem forças para isso, a gente não consegue estabelecer um movimento de materializar algo. É tão forte esse sentimento de não se sentir autorizado, de não sentir prazer em relação ao processo, que a gente acaba não fazendo muitas vezes. Sim. Ou faz e para, ou faz e para, ou faz e para. Esse é um campo interessante porque em muitas histórias e casos que a gente atende, a gente começa a perceber o quanto as pessoas se sentem culpadas porque têm dinheiro. Culpadas porque sentem prazer. Porque vão viajar. Culpadas porque vão viajar. Porque vão passar um Réveillon diferente. Porque comprar um carro novo. Sim. Porque vão passar um Réveillon diferente e todo o sistema está, de alguma forma, demandando de você dentro do teu inconsciente. E sabe aquela história que você vai para uma praia, um lugar lindo e maravilhoso, ou você viaja para um lugar lindo e maravilhoso, tá lá tomando um bom vinho ao lado de uma boa companhia, mas de repente você não se sente ali presente. Não se sente inteiro, não se sente feliz de estar vivendo algo está que vai faltando. Sempre né? vai ter a sensação de... Exatamente. O que será isso? Ainda algo.
O que será isso? Sim, isso é muito comum, né? Então, todo esse campo de experiência eu comecei a perceber nas pessoas e na minha própria história, é o movimento daquilo que me fazia não conseguir estar presente dentro de uma experiência que ia me trazer prazer, que ia me trazer sucesso, prosperidade, dinheiro. Por quê? Porque eu tinha um sentimento de culpa, eu tinha um sentimento de lealdade que impedia o fluxo da minha não presença ali. Era um estado de presença que não conseguia permanecer, né? E isso Ou apenas uma parte de você estava ali. Uma parte minha estava ali, o meu corpo estava ali, mas a minha alma não estava presente. Porque estava conectada a um sentimento de culpa, por exemplo. Então, quanto a gente desenvolve esse sentimento, a gente não consegue dar um passo para frente, a gente não consegue ter um novo trabalho, a gente não consegue crescer na vida, nas nossas relações, ter prazer na nossa sexualidade, viver relacionamentos afetivos mais saudáveis. Por quê? Porque existe uma parte nossa que se auto-boicota. Mas se auto-boicota por quê? Porque tem uma lealdade profunda a um sistema que não pôde ser diferente. E aí a gente se pergunta, como eu vou ser diferente se meu sistema não foi diferente? Às vezes a gente até consegue estabelecer um próximo passo, mas eu sempre pergunto a que preço custou isso, né? Custou a sua saúde, pesado, custou, né? O seu tempo, sabe aquela história de muito esforço e pouco resultado? É mais ou menos isso. Grande, né? Você carrega é tudo difícil, tudo complicado, né? Parece que as travas se apresentam de uma forma mais frequente, né? Exatamente. Aí você fala, nossa, por que comigo é tudo tão difícil? Exatamente. São tantas barreiras que eu tenho que ultrapassar, né? Exatamente. E eu vejo outras que, de repente, né, vão assim, com uma facilidade. Exatamente. Então, tudo isso tem um motivo aqui atrás, né? Tem uma referência, tem um você não campo tem com a grande história. Como eu agradeço ao universo, né? E ontem, depois do trabalho que a gente fez aqui, mais ainda, eu sou tão grata a você, Lu, por ter me apresentado essa visão sistêmica das coisas, porque muita coisa que eu não compreendia, né, do trabalho com desenvolvimento pessoal, né, feminino especificamente, sexualidade, não vai para frente, ou há esses boicotes. Sim. E hoje dá para entender perfeitamente a raiz disso, né? É verdade. E há uma esperança. Há uma luz, a luz no fim do túnel, né? Uma luz no fim do túnel. É verdade. Que complementa, na verdade, e essa visão sistêmica faz a coisa andar. Porque a gente tem as ferramentas legais, né? Tem a tecnologia terapêutica. Tecnologia do futuro, isso é tecnologia do futuro. Exatamente. Mas faltava algo, um olhar mais profundo para que tudo isso pudesse realmente desenrolar, né? A percepção sistêmica aplicada nas diversas possibilidades de relacionamento, ela te traz a consciência do seu lugar. Sim. E te traz a consciência do seu lugar no sentido de dizer para você, olha, você agora é adulto, não é mais criança, e que você pode estabelecer um diálogo desse lugar e que você pode resolver as coisas de uma forma muito mais simples do que por outros caminhos, porque geralmente estamos na criança, e essa criança acaba estabelecendo um movimento de ser mais forte, porque assim como os nossos filhos chamam a nossa atenção para algo que é nosso, pais, né? A nossa criança também chama a nossa atenção o tempo inteiro para a gente mesmo. Sim. Ou seja, a imagem das diversas experiências que a nossa criança teve. Então a perspectiva sistêmica te traz essa consciência de reencontrar essa criança, de fazer as pazes com essa criança, de estabelecer esse movimento, de reconhecer o seu lugar no seu sistema de origem, no seu trabalho, na sua empresa, na sua relação, com a sua sexualidade. E isso é a única garantia de paz, ou seja, vai inexistir sintomas, doenças, vai inexistir conflitos. Por quê? Porque o reconhecimento do adulto que olha para a criança e integra essa parte, reconhece o seu lugar e estabelece um vínculo mais saudável com as pessoas e com o próprio corpo, com a própria sexualidade, com toda a vida. Sim. É impressionante. Muito legal isso. Né? E uma outra coisa que o pessoal gosta, a criança, né? Tem a ilusão da mágica. Porque a gente traz isso, né? Esse arquétipo. Do milagre. O mago que faz ali a mágica. Coelhinho, né? da cartola. Não, e tem as imagens arquetípicas, né? Como a fada, a bruxa, enfim, a varinha mágica. Então, a nossa criança, ela acha que assim também nós vamos conseguir as coisas, né? E muitas procuram até essas
magias, de repente, simpatias e tudo mais. Na verdade, quem busca é a criança, né? É o simbolismo o simbolismo. Vamos pular as 7 ondinhas, Isso, vamos levar uma florzinha arquétipo. para não sei o quê, um perfuminho para... Né? Exatamente. São tudo recursos... E você acredita nisso porque, enquanto criança, a gente acreditava, né? No A Papai calcinha Noel. tem que ser vermelha, a roupa tem que E não ser que dourada. a gente seja contra isso, não é isso. Não. Mas são Isso é simbólico. imagens da nossa criança. Simbólico, buscando resoluções imediatas, rápidas. E a minha pergunta muda alguma coisa depois, entende? O mudar, ele vem de dentro para fora, né? Ele vem da tomada de consciência do lugar do adulto. Camada por camada. Exatamente. É esse lugar que a gente propõe esse diálogo, porque tudo isso não tem nada de mais que você use. É uma brincadeira, né? Vamos estabelecer esse campo de conexão. Mas é muito mais no sentido de... eu preciso fazer algo mais afetivo com a minha história, né? Porque assim, eu conto muitas histórias, mas não conto a minha história, eu não escrevo a minha história. Alguém está sempre escrevendo a nossa história, ao invés da gente escrever a nossa história, né? E a gente inventa muitas histórias. Não, porque a criança é muito criativa, né? Desejando. A gente deseja duas mães, porque uma mãe que a gente teve, a outra mãe que a gente gostaria de ter. A gente deseja um companheiro, o companheiro que a gente tem, aquele que a gente gostaria de ter. A gente deseja ser próspero, sabe? A gente vive no mundo das ideias, no mundo do desejo. Isso é o mundo da criança. É um mundo que fica, não materializa, não vive de fato aquele campo da experiência, né? Porque é uma queixa, a criança não tem a sua energia sexual ancorada, né? Exatamente, não tem consciência. O que ancora a energia sexual são essas passagens, né, da criança, esses ritos de passagens, como para a mulher é a menstruação, né? Para o menino, quando ele começa a sentir o prazer, né, descobrir a genitália dele, começar a ter orgasmos, enfim, são questões físicas que começam a ancorar, né, para a vida adulta. Exatamente. Mas se a nossa imaginação, nossa cabeça, nossa mente não acompanha esse processo, ela fica na fantasia, fica, né? conectada à criança que estava sonhando. Vive uma sexualidade ou uma vida material como uma criança, né, Lu? Exatamente. É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. E aí nós temos as lealdades, né? Por exemplo, eu vejo cada dia mais. Esse ano, assim, minha consciência expandiu tanto no sentido de começar a entender cada casinho, né? Cada caso que eu atendo e tudo mais, de mulheres que têm dificuldades com a sua sexualidade e de ver exatamente lá atrás, não pode ser assim. E elas também não se permitem ser diferentes. E aí outra coisa mais interessante, Lu, que também foi um questionamento para mim por esses dias, eu consigo, por exemplo, ter orgasmos sozinhas, eu consigo ter prazer sozinha, eu já me desenvolvi na terapia, por exemplo, numa terapia orgástica, maravilhoso, tá tudo funcionando, mas eu não consigo me relacionar com o outro, né? Quando eu tô com meu parceiro, que eu amo, que eu me dou super bem, que eu tenho uma conexão legal, parece que meu corpo não responde. Isso somente tem uma questão sistêmica. Também. Olha só que interessante. Existe um grande desafio da gente, que é estabelecer esse movimento de conhecer o nosso corpo, conhecer os nossos potenciais, né? Que esse é o primeiro passo, né? Estabelecer essa confiança, eu comigo mesma, esse autorrespeito, a auto-amorosidade, o auto-prazer, para estabelecer um movimento de troca com o outro, não uma troca de dependência, de codependência, mas é um movimento de troca mesmo, de equilíbrio entre dar e receber no processo da relação. Só que isso é um processo bastante profundo. A gente vive esse movimento porque, como a gente carrega muita memória celular e carrega através dessas memórias celulares muitos traumas, e esses traumas são muito fortes, é tão forte que impede a gente de gozar, de ter prazer no campo da experiência, de se render, de relaxar, de estabelecer vínculos saudáveis. E o que acontece? A gente estabelece o movimento de cuidar, de se autocuidar, mas quando a gente vai trocar isso, a gente vê os monstros.
Tem os monstros. Vem os fantasmas. Sim. Né? E é um processo complexo, mas ao mesmo tempo há esperança, como você falou, há um movimento de esperança, né? Porque as práticas que a gente vem fazendo e praticando, a gente vem gerando um movimento de muitos resultados. As pessoas têm dado feedbacks impressionantes com o campo da experiência. Esse ano estou muito feliz com o resultado dos trabalhos. Seja através da meditação ativa, da respiração, das constelações, da psicoterapia sistêmica, de tudo isso, né? Toda a parte integrativa de ferramentas que são utilizadas no nosso trabalho, que tem de alguma forma tido bastante resultados práticos no corpo e na vida das pessoas, né? Ou seja, é um movimento de ressignificar mesmo abusos, sintomas, doenças, dificuldades de render-se, de prazer, o quanto isso vem, uau, as pessoas têm, né? Sim. E é um grupo de pessoas que têm de alguma forma ressignificado e tem tido muitos bons resultados, né? Eu fico muito feliz com isso. Estamos descascando as cebolas, né? Pelo menos a gente tem esperança e vê esse passito a passito que eu falo. Exatamente. Suave, suavecito, né? Sem mágica. E é concomitante, porque é o autodesenvolvimento pessoal e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento na relação com o outro. Exatamente. É concomitante. A gente, às vezes, estabelece um movimento de se fechar na conchinha e se autocura, né? Mas aí, eu sempre falo assim, a gente cresce se relacionando com o outro. Exatamente. Se fortalece com a gente e cresce com o outro. O motivo dessa força criadora, né? Chama como você quiser, Deus, sei lá o quê. Quando a gente está aqui, eu acho que o fato da gente se relacionar em todos os sentidos, o fato de precisar ter um pai e uma mãe para estar aqui. Senão a gente teria brotado assim, né? Essa mente criadora teria feito, florescer a gente, assim, né? Do nada. Mas não. Se criou essa forma da gente chegar aqui, alquimicamente, pertencendo a, né, pai e mãe, a uma família, uma ancestralidade, a ter a necessidade de se relacionar em outros âmbitos, né? Tem uma sacada ali. O X da questão, o acordar, o despertar, o se tornar consciente está ali. Né? A cereja do bolo está nos relacionamentos. E que a gente vê que são os maiores desafios, as maiores queixas, né? Em consultórios, enfim. Todo mundo, quer dizer, você está ótimo e tal, mas sempre tem uma questão de relacionamento com alguém. Então é a escola da vida, né, Lu? A escola da vida. Escola de desenvolvimento. E a melhor escola é assim, não perde tempo, não perde seu tempo, sua energia, seu dinheiro, nada. Olha para as crenças que você desenvolveu e aprendeu, para a história que você conta, daquilo que você aprendeu do teu pai, da tua mãe, de toda essa história. Não vai buscar em outro lugar, não vai buscar na medicação, sabe? A gente perde muita energia em muitos movimentos. Exato. Vai buscar no que é essencial. Arrancar, né? Sabe? Não que seja contra isso, mas faça isso, mas vai buscar, vai olhar para vai a tua olhar, história. não adianta. Tem muita gente que ouça assim, passado já passou. Passado não passou. Passado está como sintoma agora, está como doença agora. Memória celular. Está como dificuldade, está como conflito agora. Passado não passou, passado não passa. E se não se revela agora, vai se revelar mais para frente, mais para né, frente, vai nas próximas gerações. E aí o pessoal fala sempre, nossa, eu quero fazer algo porque não quero que meus filhos carreguem isso. Primeiro que não existe garantia disso, né? Mas o melhor que você pode fazer por eles é cuidar de você. Cuidar de você. E hoje a gente estava falando com o Roberto, né? Nós fomos fazer uma caminhada no Parque Ibirapuera e falando quando nossos filhos eram pequenos, primeira coisa que nós fizemos, levar para a psicoterapia. Não estou criticando aqui, muito menos a terapeuta que com tanta boa vontade ela atendeu e tudo mais, né? O vilão da história sempre foi o Roberto, né? O pai, assim, não sei o que, a falta de presença, sabe? Em vez da gente olhar realmente para as dinâmicas, o próprio terapeuta botou ele na cruz para nós. Com certeza o terapeuta tinha uma dificuldade com o pai dele. É assim que funciona. Se nós pudéssemos ter essa visão sistêmica, em primeiro lugar, não são as crianças que vão para terapia.
É a gente olhar pra gente. Você sabe que muito, Entendeu? eu sou neuropsicólogo. Então, você é neuropsicólogo. Tem muito tudo bem, colega pode meu que eu falar. não indico. Eu falo, ainda falo sério, não indico, porque a dinâmica é tão forte, porque muitos casais, quando vão parar numa terapia, por exemplo, eles estabelecem um movimento de se separarem. Porque, de alguma forma, o terapeuta, psicólogo, seja lá o que for, conduz esse campo de experiência pela própria história dele. Sim. É impressionante. Não consegue. Aquilo E que foi aquela para gerar que- uma harmonia gera mais conflito muitas vezes. Porque o psicólogo vai acabar, o terapeuta vai acabar tomando a dor de uma das partes e vai proteger inconscientemente uma das partes. E acaba a relação. Sim. É Não, impressionante. e às vezes é para acabar a relação, né? Mas o problema é que se a gente Oh. não traz uma visão sistêmica, tua história se mistura com as outras Totalmente. histórias, Totalmente. né? E aí, na verdade, em vez de se Totalmente. fazer um trabalho legal que vai trazer resultado, você só se emaranhou mais ainda com a energia, inclusive, do próprio terapeuta. Exatamente. Se É muito emaranhou comum isso. tudo junto. É muito comum. Então, nós falamos com o Roberto o tanto que nós gastamos de dinheiro, de tempo, de desgaste, porque eu passava a cobrar, né, muito mais o Roberto, porque o terapeuta pressionava isso. Olha aqui, tal. Então, foi um desgaste muito grande por anos. Anos. Que se fosse hoje, por exemplo, primeira coisa, nós para constelação, né, eu olhando para o meu sistema, ele para dele, enfim, e deixa as crianças coitadinhas que elas são marionetes, na verdade, do nosso sistema. É uma continuidade de fluxo que está informando algo que a gente não compreendeu ainda no sistema da gente. Então, por isso eu Os sou filhos têm muito essa grata. dinâmica. E assim, tudo tem sentido, né? A minha história foi assim, tive que passar por isso para hoje eu poder enxergar diferente e valorizar também o que está chegando nas minhas mãos e poder comparar e poder realmente acordar. Porque se você não vê o preto, você não sabe o que é o branco. Então, você só vê branco e você nem imagina o que seja o preto. Então, é importante esses contrastes, assim. E sou muito grata à visão sistêmica por conta disso. É uma Também. perda de tempo. Mudou minha vida. Desgastamos demais. Né? E indo para essa questão aí de final de ano, né? Essas mágicas todas, como lá, em primeiro lugar, parar de acreditar em Papai Noel agora, né? Por favor. Se tornar o próprio Papai Noel, né? A própria história. A As rédeas. Toma a rédea do trenó. Então, talvez, né, estamos chegando para o final do ano, tem metas para o próximo. Tem uma questão muito interessante, que assim, eu já tinha estudado antes, mas quando conhecemos essa diva, ela trouxe numa linguagem que eu gostei muito mais, né? Gostei, porque ela faz parte até da linguagem sistêmica e do feminino também, que é o aborto energético. Né? Aborto energético, que é a autossabotagem. Então, essa questão de abortar nossas ideias, nossos projetos, aquilo que eu me propus para esse ano e que, por algum motivo, eu recuei e voltei para trás, o quanto isso repercute energeticamente, principalmente nós mulheres. O nosso aparelho reprodutor feminino, ele entende e ele disponibiliza energia criativa através dos ovários para a materialização de algo, né? De algo. Aí eu chego por um medo, que esse medo tá aqui. Um sistema de eu largar, né? E eu aborto esse projeto, essa ideia e tal. Mais pra frente, com certeza. Na verdade, eu gero energia de morte, né? Energia que acaba ocupando espaço no útero e não... E o útero fica tão congestionado, né? Isso também se aplica ao masculino, né? No caso da próstata, que a próstata corresponde ao útero. Fica tão congestionado, tanta energia de morte, tanta energia abortiva, né? De auto-boicote. Que o órgão adoece. Adoece. A gente adoece. E não dá espaço a algo novo. Exatamente, realmente. Exatamente. E isso nutre esse círculo, né? Exatamente. Então, hoje eu vejo assim, o olhar sistêmico, né? Olhar da onde vem. Porque se a gente só trabalha também com as nossas ferramentas que nós temos
do tipo, sei lá, as respirações alquímicas, só o trabalho do ovo, no caso das mulheres, é só uma terapia orgástica, alguma coisa assim, só isso não é suficiente. O conjunto porque a gente disso, não olha para trás, o da onde conjunto vem a disso raiz. é muito bom. Porque eu tenho que ter uma mudança de atitude. Exatamente. Então, encerrar esse ciclo e refletir, né, de 2020. O que eu me propus para esse ano e eu consegui. Se eu não conseguir, não preciso ficar com culpa ou enfim, mas olhar ao porquê eu não consegui, né? O que tem por trás. E esse olhar pode ser sistêmico, né? Deve ser sistêmico. Deve ser sistêmico. Para que a gente possa estabelecer um nível de fazer o que precisa ser feito com leveza e fluxo. Qualquer processo que gere um movimento de dificuldade para materializar tem algo que você precisa olhar dentro da tua história, para que você possa de alguma forma ressignificar isso e mudar um comportamento, uma emoção, um processo, para que você possa conduzir o movimento de uma forma muito mais leve, porque é muita queixa, Lourdes, quando alguém fala para mim assim, olha, cara, eu sei que aquele lugar lá para mim é bom, que aquela relação para mim é boa, que aquelas emoções são maravilhosas para mim, mas eu não sei fazer diferente, eu não consigo fazer diferente. Algo me amarra. Algo amarra, algo prende, algo bloqueia, algo me dá amnésia. Quando eu me vejo, eu simplesmente estou vivendo aquela emoção, aquela relação, aquele comportamento, e aquilo me adoece porque eu não tenho forças para mudar. E quando a gente vai colocar isso dentro da psicoterapia, de uma constelação, seja lá o que for, as pessoas começam a estabelecer um movimento de compreender as suas lealdades. E compreender um pouco mais a sua história, compreender que está fora do lugar. Sim. E que isso gera danos pra gente, né? E o quanto isso é complicado quando a gente não olha e não cuida. Por isso, muitas vezes a gente não consegue bater as metas, não consegue realizar sonhos. Por quê? Porque a gente está ainda no lugar da criança, gerando um movimento de querer fazer coisas de gente grande. Sim. Né? É impressionante isso. Será que tem alguma pergunta aí? Tô checando. Se não, eu vou fazer uma pergunta. Faça. Tá. Lu, as mulheres, sempre tem casos assim, em cada trabalho que eu vou fazer, mais de uma, questionando por que eu não consigo atrair um parceiro. Às vezes são mulheres até muito bonitas, muito legais, muito bacanas, sabe? Mas elas, sabe quando ficam invisíveis ao mundo masculino? O que você me diz disso, Lu? A minha pergunta... Porque muita gente vai pedir isso para o 2020. Muitas vão, vão projetar o parceiro para 2020, o amor da vida que vai chegar. Que dica você dá para isso, Lu, sistemicamente? Quando a gente fala sistemicamente, a gente vai dizer assim que não existem príncipes encantados do cavalo branco. Que não existem essa história de alma gêmea, né? Isso são crenças limitantes que a gente aprendeu como campo de experiência, de que tem que ter assim, tem que ser assado, tem que ter esse recurso, senão não serve. E as relações vão se tornando cada vez mais difíceis de serem vividas, experimentadas, porque a gente tem um grau de exigência muito grande. E essa coisa, aqui eu não vou, em tal lugar também não vou, tudo aplicativo eu não tudo entro, isso é um movimento da criança. Você vai restringindo, né, cada vez mais. Eu conheço muitas mulheres e homens que têm um nível social muito legal, independentes, mas que são totalmente crianças emotivamente, não conseguem estabelecer. A minha pergunta é: essas pessoas estão disponíveis de fato? Muitas delas vão dizer assim, eu quero uma relação, mas não estão disponíveis para isso. Se olhar para o campo, e por isso, não está disponível. É interessante como elas vão se tornar invisíveis. As pessoas vão passar por elas, mas não vão ter atração por elas, porque existe uma parte delas que estão estabelecendo um olhar para a criança interior. Estão vivendo a história da criança, estão vivendo a história de uma relação que não deu certo dos pais, estão vivendo uma relação de dor da mãe ou do pai. Lu, e elas se tornam invisíveis. E esses mecanismos, né, emocionais e tudo mais, eles geram um campo de energia total, de bloqueio. Que também bloqueia. É justamente tornar invisível. Ao falar tornar invisível, é no nível
físico, energético, emocional e mental, sexual, né? tudo, todos absolutamente os tudo, níveis. exatamente. Você se torna invisível, porque isso é um auto-boicote. Por mais, muitas vezes, por mais que a gente deseje algo, a gente não está preparado para isso, a gente não está disponível para isso. Porque a criança, ela está ainda brincando de gente grande, brincando de temas que são grandes. Então eu conheço muita gente que tem um nível de que não consegue se entregar, de que não consegue confiar, de que não consegue estabelecer um movimento de ter prazer, e reclama porque sempre vai terceirizar a culpa, né? Porque a gente vai estar sempre terceirizando o movimento de colocar isso na responsabilidade de uma outra pessoa. E aí, às vezes, atrai também uma pessoa que... Não, dedo podre. Vai trazer dedo podre. Vai trazer o que a gente chama de dedo podre sistêmico. E esse dedo podre sistêmico é a única garantia que existe, ou seja, que a vida te traz de você aprender algo. Olha que interessante. Não adianta reclamar que só atrai dedo podre sistêmico. A questão é o que faz você atrair dedo podre sistêmico. Não é reclamar do dedo podre sistêmico, da vida, das relações, mas compreender isso na sua história, para que você possa mudar esse padrão de atrair determinadas relações. É necessário que você olhe de forma profunda no lugar do adulto para uma história. Simples assim. Então não adianta reclamar. Camadinha por camadinha. Camadinha por camadinha. Não adianta reclamar, não adianta chorar. É tipo, tirou o pirulito da boca, vou chorar, vou reclamar. Lu, conclusão. Não adianta pedir para o Papai Noel o namorado para 2020 não adianta se a gente pedir não para, seja lá para Iemanjá, para Oxum, para sei lá quem for, para Santo Antônio, Santa Bárbara. Não. Junta Luciana e Lourdes para descriar, né, todas essas fantasias. É perda de energia, é perda de tempo. Porque nós temos que nos tornar adultos, né, Luciana? Não tem jeito. Não tem jeito. Isso aí. Isso aí também com relação à prosperidade. Tudo, absolutamente tudo. Né, eu trouxe um exemplo porque muitas estão, nesses últimos tempos, veio, né, nos meus workshops de ovo e tudo mais. Eu sempre pergunto, né, qual foco gostaria de dar para a terapia? Quero um relacionamento, quero atrair um parceiro, e não sei o que, não sei o que. Aí quando eu vejo as perguntas sistêmicas que eu faço, eu vejo, pelo amor de Deus, não está disponível. Exatamente. Está ali a raiz, né? Exatamente. Então, por isso, hoje, nosso trabalho com o sistema ioniterapia é absoluta e totalmente sistêmico. Né? Não tem jeito e assim, nós temos que constelar e olhar sempre no campo, porque o ovo, ele está a serviço do nosso sistema. A cor que você escolhe, como você vai se relacionar com o ovo. O comportamento dele, o relacionamento nosso, os sonhos, enfim, tudo ele está a serviço do sistema. Então, a Mãe Terra, na verdade, a serviço de olhar para o nosso sistema. Né? Que o ovinho é a Mãe Terra, um pedacinho da Mãe Terra. Exatamente. Perguntas? Sistêmica. Vamos lá. Que é uma pergunta sistêmica. A moça diz que está com 32 anos e está solteira, mas a mãe dela está fazendo pressão porque ela tem que casar. O que ela faz? São as dinâmicas. Quem foi que disse que com 32 anos você precisa estar casada? Crença, é uma né? crença limitante, né? É um campo da história da mamãe que foi como foi. Às vezes é um desejo da mamãe maior do que da própria pessoa estabelecer um campo de viver uma relação. A pergunta eu estou preparado para viver uma relação? E se eu estou preparado para viver uma relação, o que falta para que eu possa começar a viver uma relação? Né? Nesse movimento maior. Então, e o primeiro erro é você casar porque a mamãe queria que casasse. Não, muita gente se casa porque quer sair, quer ir embora de casa. Então, esses são comportamentos da criança. A criança que vai casar provavelmente com uma outra criança, um dedo podre que também, né? Muita gente que eu conheço hoje está solteiro, não quer ter filho, está cuidando de gato, cachorro. É verdade. Verdade. Sim. Porque tá tão complexa essa história de casamento, de relacionamento, que é louco. Então, compreender mais a sua dinâmica, especificamente, na relação com a sua mãe, né? Quais são as crenças que você se deixa ainda levar e que história que você conta da sua história na relação com ela, né? O que você aprendeu
que faz com que você se sinta, por exemplo, intimidada quando ela diz tem que casar, está na hora de casar. Isso é mais importante, porque se ela diz você tem que casar e você não está nem aí para isso, está tudo lindo e maravilhoso, mas se isso te incomoda, tem algo que precisa ser compreendido, né? Será que você está pronta para isso? Ou se você está gerando movimentos de conduzir seu corpo, sua sexualidade, suas emoções para esse movimento único, né? Então é importante que isso esteja claro, né? Sem então dúvida. Faz o seguinte, manda a mamãe se casar novamente. Seja com o papai, se ela está solteira, manda ela arrumar um namorado. Com ela mesma. Com ela própria, porque assim, para de encher seu saco, porque de alguma forma ela está projetando alguma coisa em você. E você busque autoconhecimento. Né, do seu feminino, é verdade. Olhar para o seu sistema, né, constelar, não sei de onde você é. Se você for de São Paulo, vem aqui, tem sempre 18, constelações. 18 de dezembro vai ter. Qual que é o tema do workshop? Vivendo o verdadeiro amor. Vivendo o verdadeiro amor. Se você é de São Paulo, vem para cá para estabelecer esse movimento, tomar consciência. Exatamente. Das dinâmicas que impedem isso, né? A primeira camadinha. Né? A primeira camadinha. É isso aí. Tem mais? Mais perguntas? Pode falar, né? Não? Hoje o pessoal não quer perguntar nada? E todo o Instagram, preguiçoso. Dá uma olhada no Insta. Bom, acho que vocês não querem perguntar nada, preguicinha até chegar no final do ano. Vou comer sushi agora, então. Demorou, vamos. Ou comer acarajé. Não sei, vamos ver que a turma segue os impulsos do corpo. Vamos seguir os impulsos do corpo. Sim, então vamos falar dos últimos trabalhos desse ano. Oficina. Agora no dia 12. Bênção do útero. Tem um evento, é um evento mundial. Né? É uma egrégora do feminino, mas não somente feminino em nós, do feminino. De uma forma geral. De uma forma geral aqui no planeta. Sim. Então é muito forte esse trabalho. Está disponível para todo mundo. Quem pode frequentar um grupo, né, de forma presencial, é muito forte, né? Quando tem uma Moon Mother, que somos as que recebemos essa iniciação, né, para canalizar essa energia. Se não, tem também de forma online, gratuita. Enfim, só quem não quer mesmo, que não vai estar aí. Mas tem no Brasil todo, tem no mundo todo. Lúcia, o que é a bênção do útero? O que é isso? A bênção do útero é uma energia, né, que foi canalizada por uma inglesa que chama Miranda Gray, que em 2012, ela é uma mulher que trabalha com o feminino, uma artista plástica, e uma mulher que sempre foi muito cíclica e olhava para isso de uma forma assim, ela não compreendia, né? Mas ela começou a se autoestudar, né? Como ela é artista, ela via que tinha semanas, por exemplo, onde ela era extremamente criativa e ela pintava de um jeito. Outras semanas, a pintura dela mudava completamente, de 8 para 80. Outra semana, ela escrevia. E assim ela foi estudando isso, né? E ela mora na Inglaterra, perto de Glastonbury, de Avalon. Então ela tem toda essa influência aí da tradição celta. Legal. Enfim, embora ela não defenda nenhuma bandeira de tradição antiga ou alguma coisa assim, ou religiosa. E ela canalizou então essa energia que vem a partir da lua cheia, né? Ela vem em lua cheia, em 5 datas no ano, que correspondem às 5 datas principais das festividades celtas. Uau. Porque os celtas também não escolhiam por acaso aquelas festividades e aquele dia. Um sentido, né? Então, naquele dia, ela disponibiliza, então, essa canalização de energia feminina para ancorar mais consciência da energia feminina aqui na Terra, né? E no caso, ao ser no útero, o útero corresponde à Terra, é a nossa Terra, no caso, feminina. E aí, como esse movimento se espalhou pelo mundo todo, hoje tem mais de 100 e tantos países no mundo. Uau. As mulheres falavam, poxa, meu marido também quer participar. Então ela canalizou também uma bênção para o masculino. Então nesse dia tem uma meditação, vem a energia para o masculino,
como guardião do feminino. Vem fortalecer a sua energia feminina, abrir essa amorosidade, E apoiar o feminino. E apoiar o feminino desde seu lugar masculino. Então, essa energia, ela reverencia o masculino como um guardião mesmo, porque nós mulheres precisamos desses homens mais sensíveis, porém bem masculinos, né? Apoiando e ancorando toda essa energia. Então, por isso, aqui no espaço, nesse dia, 7 horas da noite, a gente vai ter o ritual completo para homens e mulheres, né? É muito bonitinho, muito gostoso, é muito meditativo, é super zen, assim, o trabalho inteiro. Então, você está convidado, não sei se você vai estar aí, dia 12. Eu acho, não me lembro agora a agenda, mas não sei. Então, a Isa vai estar, a Roberto vai estar, enfim, venham receber essa energia, né? Maravilha. E aí no dia 17 tem nossa última oficina. Terça-feira, né, Mari? Sexualidade, Amor e Consciência. Ótimo. Muito bom para fechar esse ano para quem é de São Paulo, justamente porque é um aspecto ou em torno de São Paulo também. Ancora a nossa energia. Traga seu parceiro, traga sua parceira, porque é um campo de troca. Mas se você também não tem parceiro ou parceira, venha, porque é um movimento de você prospectar para gerar esse movimento de preparar o teu corpo, camadinhas, né? Tirando essas camadinhas, né? É um momento, Lu, olha só, que eu aprendi assim. Essas datas agora são datas, aliás, antes do dia 25, né? Que o pessoal chama de advento, né? Essas datas antes, elas são momentos de limpeza energética. Então, o ideal é que a gente se volte para ir limpando, né, todas as nossas camadas, para que a partir do dia 25 de dezembro a dia 6 de janeiro, que há um fluxo de energia muito grande voltado para a Terra, né, para nós, para os nossos propósitos, nosso desenvolvimento, para que a gente se abra para receber de uma forma mais limpa, digamos assim, mais aberta, né? Então, todos esses movimentos que a gente vai acabar fazendo aqui, de uma forma ou de outra, ela vai limpando, né? O trabalho com respiração, o da bênção do útero, a própria constelação no dia 18, né? Nossa, é para fascinar mesmo e poder aproveitar, então, essas datas aí para receber esse fluxo de energia aí bem forte de final de ano. E a gente está aqui para te acompanhar, né, Lu, nesse processo. Estamos juntos, porque nós também nos trabalhamos assim, a gente também faz nossas limpezas. E com muito amor, carinho, nosso espaço aqui está aberto para isso. Ano que vem vamos ter muito mais coisa aqui, muito mais novidades, muito mais energia. Muito mais novidades. Né, Lu? Abrindo mais espaço em nossas agendas para ancorar mais essa energia e para que vocês possam vir. Porque a gente escolheu São Paulo? Porque São Paulo é o centro, né? Vocês podem vir de todos os lugares, porque a gente não tem como estar em todos os lugares, mas venham para cá. Ir para algum lugar já começa a desenrolar muita coisa. O fato de você comprar uma passagem, abrir espaço na sua agenda, sair da sua cidade, sair da tua casa, muita coisa, inclusive sistêmica, já está fluindo. Então é muito bom. Tem muita gente, mas quando tiver aqui eu faço, né? Mas o principal, esse movimento de impulso, né? O impulso à vida, ele é fundamental. Então, acreditando nessa força, porque nós já vivenciamos isso, né? Quantas viagens já fizemos e fazemos para nos trabalhar. Então, nosso convite, venham até aqui, né? Para vivenciar isso, fazendo esse impulso e vindo de todos os lugares. Né? Exatamente. E dia 28 ao dia 1º de dezembro, nosso Réveillon maravilha, um Réveillon totalmente diferenciado, totalmente de expansão de consciência, foco na prosperidade, sexualidade, amor, e vai ser em Brasília. Você é nosso convidado a experimentar isso junto comigo, com a Lourdes, com a Coran, com a Adriana,
que tem uma programação assim lindíssima e maravilhosa, com muitas coisas diferentes e específicas para esse momento tão especial, né? Onde a gente vai estar andando descalço, fogueira, banho de óleos essenciais, de ervas, cachoeira, enema, respiração, comida maravilhosa no lugar maravilhoso em Brasília. É um Réveillon sistêmico, totalmente integrativo, sistêmico e de muita energia. E a oportunidade de olhar dentro do seu sistema, né? Porque a gente vai criar um campo de projeções para 2020. Porém, nós vamos ter a oportunidade de olhar o que é que pode estar atrapalhando isso. Exatamente. E desenrolar isso. Exatamente. Então, assim, é um grande o nosso convite. Vamos que vamos, estamos juntos. Um beijo maravilhoso para você que acompanha a gente no Instagram né? da Lourdes, no meu Face. Gratidão, gratidão à técnica, aqui. Gratidão ao apoio, gratidão a todo o sistema, a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Um beijo no coração e até nosso próximo encontro. Brevíssimo. Beijo. Fica com Deus. Obrigado, Lourdes.